Excelente noite, pessoal. Espero que todos estejam bem. Meu nome é Ricardo Gratão. Eu vou conduzir aqui, ser o anfitrião hoje dessa mega palestra do Dr. Cláudio. Bom, então, sejam bem-vindos ao ciclo de palestras online da Associação de Engenheiros de Guarulhos, mais conhecida como ASEAG. Primeiramente, queria agradecer ao seu tempo e é uma honra de estar contemplando uma palestra que talvez possa mudar a sua vida e sua forma de pensar. Hoje, teremos o mestre em engenheiro de produção, engenheiro químico, MBA e logística empresarial, Cláudio Monico. Beleza, Cláudio? Cadê o Cláudio? Tudo tranquilo, Ricardo. Aqui, firme e forte. Que legal, cara. É muito bom ter uma pessoa como o seu calibre aí fazendo palestras aí para o pessoal totalmente gratuita, E está gerando um negócio aí na região de Guarulhos, Uma região que precisa bastante, ter esse gerenciamento, E também conhecer todos os engenheiros aí de Guarulhos e São Paulo também, É isso aí, é um prazer. Legal. O pessoal aí que está chegando, se acomode, fica à vontade, vai mandando no chat aí de onde você é engenheiro do quê. Bom, hoje, então, teremos o tema como a engenharia minimiza os custos da cadeia logística com o consumidor final. E também vamos saber um pouquinho mais sobre o CREA, falar um pouquinho mais das curiosidades também e talvez itens que você não saiba e o que você pode abusar também. Legal? E, antes disso, eu queria passar aqui, quebrar já o protocolo logo de cara, e falar um pouquinho sobre a visão, missão e valores da ASEAG. Não sei se todo mundo sabe, mas são visões, missões e valores que representam, Daqui a pouquinho vocês vão conseguir também ver isso, Então eu quero falar primeiro, vou recitá-los aqui, e daqui a pouquinho a gente vai ver um vídeo que vai comprovar isso, Então, a visão é assegurar a efetiva participação dos profissionais associados em benefício da sociedade com seu aprimoramento profissional, propiciando o networking. Agora, a sua missão. Valorizar o profissional na área técnica, capacitando e orientando-os para a segurança e qualidade da vida da sociedade. E os valores da SEAG são ética, lealdade, responsabilidade, comprometimento e companheirismo, solidificando nossas relações internas e externas. Será que isso se comprova? Então, vamos ver agora um vídeo institucional da SEAG com essas informações. A SEAG vem representando os profissionais da área de engenharia, arquitetura, agronomia, técnicos e tecnólogos das mais diversas áreas, junto aos órgãos públicos, prefeitura, estado, órgãos como Corpo Bombeiro, CETESB, Vigilância Sanitária, sempre buscando o melhor profissional, a valorização do profissional. A SEAG é uma das maiores associações do segmento no estado de São Paulo e tem uma grande representatividade no CREA São Paulo, que é o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, e representa, obviamente, através da SEAG, todo o nosso município de Guarulhos. A função do CREA é fiscalizar a atividade profissional protegendo a sociedade. E a função da associação é valorizar o profissional. A SEAG hoje participa dos conselhos municipais da cidade, onde ela é chamada para dar opinião técnica referente aos problemas de urbanismo, de sociedade, de desenvolvimento. A importância dela para os profissionais da cidade é muito grande em função das tratativas que nós tomamos, tanto para a melhora dos problemas que nós encontramos, como nossa participação em todas as áreas da sociedade civil. Bom, em 31 de março de 1967, logo que eu saí da Escola Politécnica,
nós, uma reunião à noite na Felício Marcondes, criamos a SEAG. E o objetivo era fazer a valorização profissional, né? É que os engenheiros arquitetos tivessem valor perante a prefeitura. Pois havia engenheiros que faziam plantas dentro da prefeitura e concorriam com o pessoal fora da prefeitura. Essa valorização profissional nós conseguimos fazer rapidamente, com o apoio do prefeito Valdomiro Pompeu. Os profissionais de engenharia e arquitetura da SEAG têm participação ativa nas grandes questões técnicas de planejamento e organização da cidade de Guarulhos. É uma entidade forte, ouvida em todas as esferas da prefeitura, Câmara Municipal e sociedade civil organizada de nossa cidade. E a SEAG busca a valorização profissional. Para isso, realiza cursos, palestras, treinamentos aqui na nossa sede, com valor isento para os associados profissionais da cidade. É mais um benefício. E a SEAG também promove festas, eventos, confraternizações, tudo isso para ter um congraçamento entre os profissionais, o que também melhora o networking, relacionamento e propicia condições melhores para os nossos profissionais atuarem no mercado de trabalho. Esta é a SEAG. Venha fazer parte conosco. Ao contratar serviços de engenharia e agronomia, exige a ART, Anotação de Responsabilidade Técnica. O que faz o CREA São Paulo? O CREA São Paulo é o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo, uma autarquia federal e o maior conselho profissional da América Latina. Ao lado das instituições de ensino que capacitam e das entidades de classe que defendem os direitos trabalhistas e promovem ações de valorização. O papel do Conselho é registrar, habilitar e fiscalizar o exercício de profissionais da engenharia, agronomia e geociências no âmbito paulista. Com isso, o CREA São Paulo impede que leigos ou indivíduos não habilitados exerçam atividades exclusivas de profissionais da área tecnológica, garantindo a segurança de toda a sociedade. CREA São Paulo. Fiscalização. Boa para o profissional, essencial para a sociedade. O que é certidão de acervo técnico? Acervo técnico é o conjunto de atividades técnicas desenvolvidas ao longo da vida do profissional. O acervo pertence sempre e exclusivamente ao profissional que registrou a Anotação de Responsabilidade Técnica, a ART. A certidão de acervo técnico, conhecida como CAT, é o documento que certifica as atividades registradas no acervo técnico e comprova a experiência do profissional ao longo do exercício de suas realizações. A CAT é imprescindível para a participação em licitações e concursos públicos nas áreas da engenharia, agronomia e geociências. A solicitação da certidão de acervo técnico é feita online. Consulte no site do CREA São Paulo os documentos necessários. CREA São Paulo. Fiscalização. Boa para o profissional, essencial para a sociedade. O que é o registro profissional? Engenheiros, agrônomos, geólogos, geógrafos, meteorologistas e tecnólogos em profissões da área tecnológica precisam estar registrados no CREA São Paulo para exercer suas atividades. O registro obrigatório por lei pode ser provisório para profissionais recém-formados e válido por 1 ano. Temporário para diplomados no exterior, que têm contrato por tempo determinado no Brasil, e definitivo para profissionais já diplomados. Para a emissão do registro é obrigatório que tanto a escola quanto o curso estejam cadastrados no CREA São Paulo. Sem a exigência do registro, qualquer um poderia executar obras e serviços que exigem autoconhecimento técnico, colocando a população em risco. CREA São Paulo. Fiscalização. Boa para o profissional, essencial para a sociedade. O que é a ART? A Anotação de Responsabilidade Técnica, ART, é um documento oficial emitido pelo CREA e indispensável para o exercício profissional da engenharia, agronomia e geociências. A ART certifica quem são os responsáveis pela execução de trabalhos das áreas tecnológicas. Para a segurança de todos, a ART garante que obras e projetos técnicos sejam conduzidos por profissionais habilitados. Além disso, a ART valoriza a atuação profissional,
registra sua autoria, resguarda o contratante e o contratado e permite constituir o acervo técnico. Um histórico da atuação do profissional, que tem grande valor no mercado de trabalho. A ART é essencial para a segurança de todos, principalmente da sociedade. CREA São Paulo. Fiscalização. Boa para o profissional, essencial para a sociedade. E agora, vamos para o show, né, senhor Cláudio? Vamos lá, vamos ver se dá para dar um show aí, vamos ver. Legal. Antes disso, eu vou pedir para o pessoal que, se tiverem perguntas no meio da palestra, coloquem aqui que eu vou falando com o Dr. Cláudio aqui, como a gente vai parando e tal. Falou, Dr. Cláudio, tem uma pergunta aqui de alguém aqui. Ótimo, legal. Vamos tentar sanar aí todas as dúvidas, todas as perguntas do pessoal, para que ninguém saia com dúvidas, e no final a gente vai ter um momentinho também para a gente tirar essas dúvidas também. Fechado, galerinha? Então, bora curtir. Cláudio, o palco é todo seu. Ok, vou compartilhar um slide, né, para poder orientar o nosso papo, né? Fechado. Vou precisar da sua ajuda, Ricardo, no sentido para saber se estamos conseguindo passar o slide. Tá bom. Tá passando? Tá passando, sim. Legal. Perfeito. Então, vamos começar. Boa noite a todos. Realmente é um grande prazer estar novamente aqui na SEAG, uma instituição que realmente está virando já uma casa familiar, né, a minha pessoa, é uma coisa que me deixa muito grato, muito enobrecido, né, por poder dar a oportunidade de um engenheiro, né, assim como alguns que eu estou vendo aqui no nosso chat, poder compartilhar um pouco, né, daquilo, da nossa expertise, né, isso é extremamente importante, não aglutinar esse conhecimento, mas compartilhá-lo, né, porque, na verdade, independente a categoria do engenheiro, se é de produção, se é químico, se é eletricista, mecânico, ou assim por diante, ele vai se deparar com vários problemas de diversas situações. E alguns problemas são muito genéricos e que abrange a todos. No caso, em particular, a logística, né? Então, foi por isso que realmente a SEAG, preocupado com essa expansão da logística, principalmente nesses momentos de Covid-19, né, que nós tivemos a pandemia, e realmente a logística teve um sobressalto muito grande, por uma questão necessária, a SEAG realmente me solicitou para que realmente eu compartilhasse um assunto muito atual, né, muito prático e também aplicável. E essa que é a parte legal do conhecimento, a sua aplicabilidade. E nós vamos falar hoje de como a engenharia, né, consegue minimizar os custos, né, que, infelizmente, mas e necessariamente existem na cadeia logística até chegar naquele consumidor que realmente vai consumir ou produto ou serviço, né, lá no ponto final. Antes de mais nada, uma pequena apresentação, né? Eu sou Cláudio Mônico Inocêncio, eu tenho uma formação em engenharia química e também de produção, com uma licenciatura em matemática, e comecei a minha carreira preocupado com logística através de um MBA em logística empresarial e supply chain, e também com o mestrado em engenharia de produção. A minha carreira realmente se dá há muitos anos, desde o tempo de formado, recém-formado, já assumi uma gestão de logística de fábrica, né? E passei por algumas empresas, diversos tipos de atividade, petroquímica, empresa plástica, de embalagens, logística de projeto e assim por diante, né? Preocupado também com o fator logístico, até de minimizar esses custos também,
eu fundei a CEO System, né, que é uma startup de logística, de distribuição, né, de tecnologia. Hoje também acumulo o cargo de docente e conteudista e também de coordenador de curso da engenharia de produção e da gestão de produção industrial da Universidade de Santo Amaro, a Unisa, né? Então, e fora isso também tem uma parte de consultoria que eu trabalho hoje com algumas empresas prestando consultoria em diversos ramos, qualidade, manutenção, logística e assim por diante. Tá ok? Conhecido o Cláudio, né? Vamos então ao nosso papo. Para não perder aquele cacoete de professor que realmente permeia, às vezes, o começo, e meio e fim da história, eu poderia já começar a falar de custos logo de cara, mas eu, como realmente não sabia, eu sei que nossos colegas que estão assistindo, alguns são do ramo, outros não são, mas, de qualquer maneira, a palestra é para todos. Então, eu parto do princípio que ninguém sabe o que é logística, apesar de ser uma bola da vez, né? Como eu falei, em função da própria pandemia. Mas a logística em si, ela permeia realmente uma exatidão. E ela permeia uma outra palavrinha mágica que eu gosto de traduzir o que é logística, isto é, uma maneira. Uma maneira. Se eu quero ir da minha casa à casa da minha sogra, né, eu tenho uma maneira de me deslocar até lá, né? Eu tenho uma maneira, se eu vou de carro, se eu vou de metrô, eu também tenho uma maneira se eu vou acompanhado ou não, e assim por diante. Então, essa maneira, hoje em dia, nós traduzimos por logística. Só que ela é um pouco abrangente, né? Ela vai no processo que a própria CONSIL, que é o órgão, o Conselho Mundial de Logística, falou, olha, você vai fazer uma série de atividades para entregar realmente o produto de acordo com o cliente quer. E eu coloquei o nosso cliente como sendo o consumidor final, né? No tema da nossa palestra, porque é o cliente que é o ponto-alvo da logística, né? Agora, da onde vem o produto dele, até como ele chega na mão dele, às vezes ele não está muito preocupado, ele quer receber o produto. Agora, ele vai ficar preocupado quando ele não recebe o produto, ou recebe o produto errado, ou trocado, né? E o que fez muitas grandes empresas até realmente abrirem falência, por não trabalhar corretamente essa parte extrema de parte final de levar o produto até o cliente, né? Então, a logística realmente é uma maneira de planejar, implementar e controlar até o produto chegar na mão do cliente, desde o ponto de origem até lá. Ok? Qualquer dúvida, o Ricardo vai me parar e vai me perguntar, ok? Isso aí, Claudinho, eu estou cuidando aqui do chat aqui. Beleza. Mediante que nós sabemos o que é logística, agora você fala, mas, Cláudio, a logística, de uma maneira geral, ela tem várias partes. Quando a gente vai abrir o detalhamento da logística, nós podemos até dividir a logística até em 5 partes, basicamente. Vou até pegar uma canetinha, que eu não sei, eu tenho um grande cacoete de falar e escrevendo, né? Então, se vocês verem que, por exemplo, os nossos fornecedores aqui, claro que o ponto-alvo nosso está exatamente aonde? No cliente. Olha o cliente aqui no nosso lado direito. Ele é o nosso consumidor. Então, olha só quantas fases ocorrem até chegar no consumidor final. Então, eu tenho aqui toda a parte de suprimentos, na qual eu compro, recebo e estoco. Estou resumindo, tá? Essa é a logística de suprimentos. À medida que eu tiro do estoque, manufaturo, transformo, estou fazendo a logística de manufatura, ou a logística de produção, ou a logística interna. À medida que eu terminei o produto, deixei o produto acabado, embalei, conforme marketing pede, eu vou
entrar na logística de distribuição, que é a parte de armazenamento, expedição, distribuição. Claro que aí está uma logística muito importante hoje, faltando, né, que eu não quis abranger muito, que é a logística reversa. Que só sobre logística reversa nós temos um assunto para mais uma noite de papo, ok? Claro que quando eu falo de logística, pessoal, tanto na parte de entrada quanto na parte de saída, eu vou necessitar de transporte. Transporte para o meu fornecedor entregar o material ou eu ir retirá-lo, né? Ou o transporte de entrega, né? Tanto o transporte de entrada eu chamo de inbound, o transporte de saída eu chamo de outbound. Então, são fases muito importantes que no transcorrer do nosso papo vocês vão ver esses termos de novo. Então, inbound eu vou sempre pensar na entrada, principalmente de matéria-prima, né? E também pode ser também até de produto a ser remanufaturado. E a saída é realmente a entrega, tá? Percebam que no final desse chat tem uma palavra, uma frase muito importante. Existe um fluxo de informações muito grande nesse trecho, normalmente correndo daqui, da esquerda para a direita, mas também tem um sentido reverso. Então, também vale da direita para a esquerda. E cada trajeto desse, ele é traduzido em cifrões, isto é, faturas ou custos, né? Que é que nós vamos, a nossa pauta. E falando em custos, eu tenho muitos custos envolvidos nessa operação, né, de logística, desde o fornecedor, que vocês estão vendo aqui, até o meu cliente, aqui no meu canto direito. Então, num sentido até obrigatório, eu vou ter um custo de aquisição, um custo de armazenagem, um custo de produção, um custo de transporte, um custo de inventário, né, um custo de distribuição, até chegar no meu cliente. E aí, cada vez que eu falo de custo, pessoal, agora repensando um pouco no lado contábil, a própria definição de custo fala que o custo é um gasto. Quando eu falo de gasto, é aquilo mesmo, né? É quando eu vou fazer um sacrifício financeiro. Vou enfiar minha mão no bolso e vou pegar o dinheiro e aportar e realmente pagar por um determinado serviço ou por um determinado produto. Então, aí já é um gasto, né? E o custo não deixa de ser um gasto. Só que é um gasto que normalmente tem a ver com uma operação. Porque, contabilmente falando, às vezes as coisas se confundem um pouco entre custo e despesa, né? A despesa, na verdade, também é um gasto, mas por uma questão contábil, ela é mais atribuída à parte comercial, à parte financeira, à parte realmente administrativa, né? E o custo mais em cima da parte operacional, né? Então, isso já começa a separar o joio do trigo. Vamos falar de custo? Vamos falar de um gasto relacionado à minha operação. Aí, no caso, operação logística, né? Agora, claro que quando eu falo cadeia, falo na cadeia logística, ou cadeia de suprimentos, essa cadeia tem várias partes, né? Que vai lá do fornecedor até o cliente. E, normalmente, segue o quê? Fornecedor, empresa, dependendo de qual for o tipo de produto, ele pode ir para um distribuidor ou para um canal de comercialização, que são os grandes varejistas e assim por diante, até chegar no cliente, né? Então, agora, com certeza, se tiver mais etapas possíveis na situação do fornecedor até o cliente, com certeza isso vai agregando valores a cada etapa. E é bem provável que o cliente vai pagar por mais. Vai pagar mais por esses valores. Mas, Cláudio, mas isso também não pode ser bom?
Pode, isso pode garantir uma qualidade, um nível de serviço para o cliente, né? Mas ele vai ter que pagar por isso, infelizmente, né? Porque se eu falar assim, vou pegar o meu produto, vamos tirar, por exemplo, os nossos remédios. Dificilmente um remédio sai de um fabricante e vai direto para a farmácia. Ele passa por um distribuidor, né? E esse distribuidor manda para a farmácia A, B, C, D, né? No sentido de uma série de controles que a própria Anvisa exige, né? E em termos de rastreabilidade. Isso é uma particularidade, mas poderia ser que o meu produto saísse do fabricante e ir direto um fornecedor, né? Ou um cliente, desculpa, mas isso é um pouco raro, né? Se você pegar, por exemplo, uma grande rede de papelaria, né? Normalmente essa rede pode pegar de um fabricante e receber e mandar para sua loja, mas como ela tem várias lojas, ela precisa ter um centro um polo de concentração para depois distribuir de acordo com o que ela precisa, porque essas lojas não possuem estoques muito grandes e nem pode ter estoque, ok? Então é assim que funciona a nossa cadeia de suprimentos. Agora, como eu falei para vocês, a cada etapa, quanto mais agentes estiverem participando, mais eu vou pagar. Eu dei um exemplo, eu tenho uma cadeia A de um fabricante que realmente tem um custo de R$90, estou se chutando aqui, pessoal, R$90 para fazer um produto, aí ele vai para um certo distribuidor e vai agregar um custo de mais 30, ele vai para um varejista, vai agregar um custo de mais 20, e vai chegar lá no cliente com 140, né? Claro que aí ele já está falando de um preço final, mas aí não estamos falando somente de custo, eu estou falando de um preço de venda, que engloba o quê? O custo e mais uma margem, isto é, o lucro, né? Mas dá para perceber que varia muito de uma cadeia de A, B, C, D, porque elas podem passar até por as mesmas etapas, mas é aí que vai o encontro, o nosso papo de hoje. Fatalmente, uma dessas etapas, elas são barateadas ou minimizadas porque alguém, nesse transcorrer, fez um investimento para tentar minimizar o custo entre as etapas, né? Isso nós vamos ver. Então, isso que nós chamamos de cadeia de valor é realmente esse grupo de atividades, esse conjunto de atividades que vai acumulando valores até chegar no meu final, no meu consumidor. Então, por isso que eu falo assim, olha aqui, ó, desde que eu falo, ó, outbound logística, quer dizer, a logística é de entrada, a logística é de saída, mas até lá, muitos agentes agiram aqui nessa história. Participaram as operações, participaram os compradores, né, de entrada, os compradores, tanto na saída quanto na entrada quanto na saída, né, outros canais que realmente envolve outros valores. Então, cadeia de valor tem que ser entendida num processo logístico. Porque você fala assim, mas peraí, se eu for comprar de uma loja A de eletrodoméstico, poxa, eu percebo que quase não varia o preço da loja B. E é quase igual, é igual da loja C. Bom, para começar, hoje, existe quase um conglomerado, né? Um mesmo mantenedor dessas lojas é dona de uma, duas, três lojas, por isso que ela mantém até o mesmo valor, né? Mas não diferencia muito, porque eles trabalham muito igual ao processo de cadeia de valor, né? Então, uma cadeia de valor, por exemplo, vale tanto para um bem, quanto um avião desse que eu estou mostrando aí, como para um serviço. Ela vai integrar muitas empresas e suas cadeias de valores também, né?
E isso vai gerar o quê? Uma grande teia chamada cadeia de suprimentos ou cadeia logística. Então imagine, eu tenho um fornecedor que tem uma cadeia de valores, eu tenho eu, Cláudio, sou um fabricante, tenho minha cadeia de valores, e aí tem um CD, tem um varejista e assim por diante, que também tem suas cadeias de valores, né? Então, antes de mapear quanto vai sair esse preço final para o fornecedor, fatalmente, todo esse processo você vai ter, de custo principalmente, você vai ter que aglutiná-lo, né? Agora, essa cadeia de valor, engraçado que ela se propaga dentro da empresa, dentro da própria empresa. Estou falando de cadeia de valores lá fora, mas eu também tenho dentro, porque eu tenho departamentos ou realmente que são atividades de apoio, né? O próprio processo. Por exemplo, eu sou de logística, de suprimentos. Muito bem, mas quem é ligado diretamente dentro da empresa à parte de suprimentos? O contas a pagar. Muito bem. Mas a minha parte de operações tem também relação com o pessoal de RH, que realmente faz o represamento da mão de obra e também o recurso. Muito bem, mas eu também tenho interligação com a engenharia, que faz toda a parte da infraestrutura e de tecnologia, né? Eu também tenho a área de vendas, que me dá o suporte, principalmente os pedidos, e o serviço de pós-venda. Então, tudo isso vai gerar aqui, além de um custo, o fator margem, isto é, quanto é que eu vou realmente adicionar de lucro ou de margem ao meu preço de venda. Então, nunca esquecendo, vou transformar numa formulinha bem básica, que o meu preço de venda é o quê? O meu custo mais o lucro, ou margem. Agora, vocês concordam comigo hoje, nesse mundo competitivo que nós estamos, que, basicamente, se eu tiver um produto sendo feito, como eu tenho uma empresa, o meu produto, ele tem o quê? Alguns benefícios, ele tem realmente um valor de aquisição por parte do meu cliente. Se o meu cliente for cotar um outro fornecedor, o meu produto vai estar com um preço mais ou menos, não está um preço tão discrepante na hora do meu cliente fazer um orçamento, até de 5 marcas diferentes. Então, esse valor de preço de venda, normalmente hoje ele está mais ou menos equilibrado entre a concorrência, né? Ele está realmente equilibrado. Então, e o que é que vai desequilibrar isso? Para que eu maximize o meu lucro, isto é, não deixe de perder, porque não adianta também eu tentar entrar numa concorrência e pagar para trabalhar. Então, ou simplesmente empatar o do meu concorrente e eu não ganhar absolutamente nada. Claro que isso, às vezes, é muito sadio num processo de início de parceria. Mas, aqui no nosso caso, em condições normais, o fator que vai desembaraçar, que vai desempatar essa brincadeira toda, é o meu custo. É aqui que eu vou tentar minimizá-lo o máximo possível para maximizar o meu lucro, sabendo que o preço de venda está mais ou menos por ali. Ok? Alguma dúvida por enquanto? Podemos seguir em frente, Ricardo? Sim, eu tenho uma dúvida, querido. Até aproveitar aqui a fala. Eu sou da velha guarda, eu gosto de escrever aqui, eu estava escrevendo no papelzinho, né? Uhum. Hoje tem várias empresas que fazem dropshipping, né? Sim. E aí o intermediário ali, ele não tem o estoque, né? O Sim. estoque sai direto do fabricante para o cliente final, né? E isso reduz o custo do modo geral? Ou as empresas estão fazendo porque é do mercado aí hoje? Ricardo, pensa uma coisa, ninguém inventa uma operação ou propõe uma atividade diferente se não tiver um ganho. Isto é básico, né? Então, isto realmente é para minimizar custo, né? Principalmente custo tributário, porque existe um valor em cima da nota, da emissão de nota, e também o custo de estocagem, né?
Então, esse tipo de atividade se pratica há muito tempo, né? Que eu poderia, por exemplo, fazer uma parceria com o cliente, e o cliente falou assim, Cláudio, eu tenho tudo o seu pedido, eu posso te entregar? Eu falei, olha, vamos fazer o seguinte, se segura para mim, você manda à medida que eu for pedindo. Aí ele falou, pô, mas aí é complicado, né, meu? Eu já produzi, já empatei o meu dinheiro, né? Como que eu vou fazer se você não fatura de uma vez só? Eu falei, então faz o seguinte, você traz o seu produto com uma nota de simples remessa, eu consumo aquilo que eu consumi, eu faço uma nota única depois de um determinado período, eu te faturo. Aí, realmente, ele não sai perdendo totalmente, né? Então, fica um custo nem lá, nem cá, mas eu pago por aquilo que eu realmente utilizar. Então, são processos parecidos para o quê? Minimizar os custos de estoque e o custo tributário. Ok? Perfeito. Bom, e aí começam umas coisinhas básicas, né? O grande detalhe, a grande sacada é esse ponto ótimo. O ponto ótimo, sabendo que aqui é a parte de receita, o que vai entrar, e aqui é a parte do custo logístico, que realmente eu vou ter que gastar. Quanto maior for essa diferença entre as duas partes, as duas curvas, maior vai ser o meu lucro. Esse é o detalhe. Então, o que eu tenho que buscar é esse gap, essa diferença maior possível envolvendo uma receita e um custo. Ah, Cláudio, mas isso aí na teoria é lindo. Dá para ir buscar? Claro que dá. Você tem que ter dados para isso, tem que ter controles para isso, para você saber os seus custos reais e também o que esse custo está trazendo de vantagem para você. Agora, pessoal, toda vez que eu vou fazer uma consultoria, eu consigo verificar em quase toda empresa tem um custo oculto. Aí você fala, nossa, o que é isso? É alguma coisa espiritual? Não, é nada disso. Esse custo oculto são aquele que a pessoa não está vendo que está gastando e aquilo está enchendo o ralo de dinheiro que está sendo desperdiçado. Então, a primeira pergunta que eu pergunto para o empresário, vocês têm o controle dos seus custos ocultos? Ele falou, mas se eu soubesse qual é o custo não seria oculto. Eu falei, então, mas você analisou todos os pontos para ver se não tem nada escorrendo, não é? Então, é aí que você percebe, que você consegue ver que existem custos ocultos, tá? Em qualquer empresa. Qualquer empresa. Então, esse é o nosso objetivo? E agora, qual é o grande desafio da logística? O grande desafio da logística é minimizar, como eu coloquei lá no tema da palestra. O quê? Os custos. E quais são os principais custos? Tem só os custos de transporte, armazenagem, embalagem, estoques, da administração do próprio estoque, de tributos. Só basicamente isto, né? Administrar tudo isso, o quê? Tentando um nível de serviço. Porque, na verdade, esse nível de serviço é a mesma coisa de eu falar assim, o Ricardo quer receber um produto meu. Aí você fala, Cláudio, eu falei, Ricardo, olha, eu tenho um produto aqui, aonde você está? Eu estou aqui, aqui no norte do Brasil, aqui no Pará. Falei, beleza, posso te mandar rodoviário esse produto? Ele falou, não, eu preciso de urgência. Falei, não vai dar, Ricardo, porque se eu mandar rodoviário, pode colocar mais de uma semana para chegar aí, né? Vamos supor, daqui São Paulo até o Pará, vai dar quase 3.000 quilômetros, né? Ele falou, não, mas eu preciso receber já. Falei, então beleza, então eu vou te mandar de avião, tá? Avião vai chegar rapidinho e tal, só que tem um detalhe, Ricardo, o precinho final vai ficar mais caro. Ele falou, não, eu não quero que fique mais caro. Eu falei, aí vai ficar complicado, Ricardo, não consigo te mandar, né? Tá bom, então percebeu que eu vou muito em função do que o cliente ou o consumidor final precisa, mas muitas das vezes eu posso aumentar o meu custo para ter um nível de serviço agradável. Então, às vezes, eu estou com aquela famosa frase,
estou em duas fases de risco, estou andando sobre a navalha, né? E é aí que eu tenho que fazer essa análise de custos, ou também chamado trade-offs, para quem não conhece essa palavra em inglês, que significa troca, né? Que troca do quê? Eu vou trocar uma decisão que vai realmente em detrimento à outra. Então, basicamente, o quê? Qual é o custo que realmente eu tenho que assumir para realmente melhorar em uma outra situação, ou um nível de serviço, ou tirar outro custo, né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo básico. Eu não quero ter o custo de estoque. Eu quero receber o meu produto, nem estocar e já mandar para o meu cliente. Perfeito. Mas aí, em detrimento disso, eu vou ter um custo de, não de estoque, mas de transporte. Porque eu posso colocar um caminhão desse lado, ele passar fazer uma conferência rápida e já sair para outros caminhões, que nós chamamos de cross-docking, né? Diretamente de plataforma a plataforma, né? Então, estou abrindo mão da decisão do custo de estoque? Estou, mas, ao mesmo tempo, eu estou assumindo o custo de transporte, né? Então, esse trade-off é uma coisa que vai ter em todo o processo. Por isso que ele fala assim, eu estou aqui, o custo total da minha operação tem que estar aqui, ó, que é onde é a parte mínima dessa minha parábola, mais ou menos. Que aqui é o menor custo logístico possível. Os outros, tudo vão ser custos maiores. Mas pode perceber que este custo total vai depender de vamos colocar assim, de uma equalização envolvendo o custo de manutenção de estoques e o custo de vendas, né? Ou o custo de produção também entra aí, né? Então, quando eles chegam num ponto de nível de estoque realmente ideal, é onde eu vou ter o menor custo total possível, tá? Mas o trade-offs vocês vão ter a cada momento. Então, traduzindo, o meu ponto ótimo é quando eu tenho um custo de transporte equalizado com o meu custo de armazenagem, né? Que você realmente consiga trazer um custo de produto, que é o maior uso, porém com o menor custo possível. É difícil equalizar isso? Puxa vida, pessoal. Garanto para vocês que eu já fiz N balões de ensaio, N situações envolvendo maquinários, envolvendo pessoas, envolvendo métodos, processos, né? Investimentos também, porque você tem, às vezes, investir, que não deixa de ser um gasto, porém, para ter um recurso depois de melhoria lá na frente. Então, esse custo total está tudo aqui, ó, transporte, produção, armazenagem, estoque, tudo junto. Agora, pessoal, tenham muitos autores e muitos colegas mesmo de logística que às vezes não considera estoque como sendo o custo, considera estoque como sendo um valor que é um ativo imobilizado, é um cofre dentro da empresa, né? É um gasto, porém ele está vinculado a uma parte de balanço, o inventário, está vinculado à parte financeira. E, às vezes, não considera isso como um custo. Eu acho um erro, né? Mas por quê? Porque o custo, o estoque, hoje em dia, é um termômetro para saber se as operações estão bem. São operações de dentro da empresa, operações de vendas, operações envolvendo fornecedor, né? É onde muitas empresas hoje, multinacionais, trabalham com ferramentas para equacionar, principalmente diminuir esse estoque possível. Agora, qual a diferença entre armazenagem e estoque? É a mesma coisa? Ricardo, vê se aí alguém do chat responde. É a mesma coisa, armazenagem e estoque? Vamos lá, quem
Quem se atreve aí a responder isso aí? Quem se atreve é legal, né? Porque é uma perguntinha cabulosa, né? Uma perguntinha Aparentemente a gente fala assim, não, é tudo é a igual, mesma, tudo né? lá dentro misturado, esquece. Né? Vamos Então, lá. é aí que tá. Ninguém respondeu? Não. Então, Pode tocar o beleza. barco aí. Ninguém sabe, ô Claudio. Não, perfeito. O estoque, pode ver que quando você recebe, você tem uma despensa na sua casa, onde você coloca os alimentos da sua casa, né? Cada um, você pode organizar de acordo com uma parte só de lataria, uma parte só de produtos perecíveis, outro. Então, você pode organizar do jeito que você quiser. E você está guardando esses produtos dentro, por exemplo, de um armário fechado. Mas aí o Ricardo, ele gosta de ver, ele gosta de gestão à vista. Ele quer trabalhar com o armário, guardar numa prateleira que esteja aberta. Ele bate o olho e fala, puta, tá faltando açúcar. Né? Então, esta maneira de guardar, seja ela fechada, seja ela aberta, eu chamo de armazém. Então, armazém é onde eu guardo os meus produtos. E o estoque é o próprio produto. Né? É o produto que diz como eu posso guardar esse meu produto. Eu posso empilhá-lo, eu posso colocar em pallet, eu posso colocar... Quer dizer, eu posso ter estoque horizontal, quer dizer, eu vou colocar meus produtos de uma maneira horizontal. Não, eu vou colocar meus estoques, meus produtos de uma maneira vertical, em porta-pallets. Então, estoque é como eu acondiciono o meu produto. Agora, aonde eu vou condicioná-lo é a minha armazenagem. Ok? Falando de custos logísticos, pessoal, o primeiro que vem logo de cara é o custo de aquisição. Eu vou querer fazer esse copo aqui, ó, né? Copo bonito, azul, né? Deve ser um Master Batch, é um polímero colorido, de polipropileno. Vou comprar esses que vêm tudo em forma de grãos, em sacos, né? E vou comprar esse do meu fornecedor. Ah, muito bem, mas tem um custo isso? Tem. E tem vários custos. Primeiramente, o custo do próprio comprador. O salário dele está ali embutido. Né? O custo também da entrega do meu fornecedor. O custo se caso tiver uma devolução, pior ainda. Né? O custo do tempo que eu vou ter que esperar para chegar o produto. Né? Então, e às vezes pode até ter um desenvolvimento na história aí que também custa, né? O custo de importação, estou trazendo de fora esse Master Batch, né? Então, tudo isso entra no custo de aquisição. E esse custo de aquisição está ligado à logística de suprimentos. Né? Então, é um custo que, por isso que, quando, pode verificar isso, uma empresa está passando por dificuldades, ela vai mexer sempre em 3 coisas básicas. 3 coisas básicas, que são os 3 maiores custos de uma empresa. Mão de obra, matéria-prima e transporte, que é o frete. Então, a matéria-prima é a primeira. Compra só o que é necessário, pelo amor de Deus. Não é isso que a gente escuta quando está num programa de crise, né? Aí vem a mão de obra. Olha, eu já ouvi isso, pessoal, não tem noção como é horrível ver essa frase. Corte 20% do seu efetivo. Aí você fala, mas por que 20%? Porque a operação está rolando normalmente, eu tenho que atender o cliente, se você me tira 20% da minha mão de obra, eu não vou conseguir atender. Aí, aquela frase técnica, se vira nos 30, também não gosto de ouvir. Né? E aí que a gente vai ter que investir em algumas coisas depois. Mas tudo bem. Então, a aquisição é um primeiro. E a aquisição, pessoal, esse custo de compra total envolve o preço do custo por pedido, né? Esse custo do pedido, se você souber, por exemplo, na sua empresa, que vamos supor que eu compre esse copo de um fornecedor, né? Para fazer esse copo, qual é o custo de pedido que eu gasto com aquele pedidinho que eu fiz para o meu fornecedor, qual é o valor daquele papel?
0, alguma coisa, alguns centavos, você tem que saber isso, senão você pode fazer vários pedidos, isso já acumular vários custos, ou fazer, que nem eu falei agora um pouco tempo atrás, eu faço um controle em paralelo e faço uma única fatura, um único pedido, e aí acumula, eu minimizo o custo de pedido, né? Outra coisa é o controle do lote que eu vou receber. Eu posso receber um lote que vou encher meu estoque, mas não é isso que eu preciso. Eu preciso calcular um lote que, na verdade, é aonde vai ter o menor custo possível de aquisição. Nós chamamos de lote econômico. Calculado? Tem que calcular. E o custo de manutenção desse estoque. Quanto custa para mim realmente ter uma rotatividade disso? Né? Nos custos de armazenagem, eu vou dar uma acelerada, que senão o Ricardo vai me puxar a orelha já já. No custo de armazenagem, pessoal, olha, é muito pior. Olha só quantos variáveis eu coloco nesse custo de armazenagem. Desde a administração, seguro, mão de obra, infraestrutura, os equipamentos, os sistemas que eu vou impetrar aí para controlar o meu estoque, o custo do capital investido, isto é aquilo que eu estou deixando de poupar, mas estou investindo. Isso também tem um custo, porque eu poderia pegar o meu dinheiro e deixar aplicado num mercado de capitais, né, e estava me rendendo alguma coisa, mas ele não está aplicado, ao contrário, ele foi investido. Então, mas eu tenho que contabilizar quanto eu deixei de ganhar. Isso vira custo. Tá? Então, eu relacionei muito rapidamente os custos de armazenagem que são calculados. Instalações, a depreciação do equipamento. O equipamento desvaloriza, né? O custo de manutenção, o custo de mão de obra, os custos administrativos, e sempre que você for ver, uma vez um aluno perguntou para mim, professor, essas fórmulas de custo nunca tem uma fórmula pequena? Não, sempre são essas crianças enormes aí, ó, né? Porque entra no detalhamento. Outra parte, o próprio custo de estoque. O custo do inventário, isto é, daquele material que está lá, dentro, na verdade, estocado, parado, dentro de um porta-pallet, ou de um armário, etc., tal, ele tem um valor, né? Porque aquele custo de inventário é uma matéria-prima, por exemplo, que não foi usada. Foi paga e não foi usado. Eu, como diretor, se eu ver uma matéria-prima que está parada há muito tempo, alguém vai ter que conversar comigo. Por que está tão parado todo tempo? Se eu já paguei a duplicata e não usei aquela matéria-prima para transformar em produto acabado e faturado. Né? O custo de operação de estoque. Esses colaboradores que vocês estão vendo, seja da empilhadeira ou da mão de obra diretos, com os conferentes, supervisores, tudo entra nessa brincadeira. Custo de perda, quebrou. O custo do espaço físico. Pensa se tiver o meu galpão ali, meu estoque for alugado. Tem um custo por metro quadrado. Né? Então, agora vem o custo de transporte. Para vocês terem uma ideia da importância do custo de transporte, vamos pensar o seguinte, o custo logístico numa empresa qualquer demanda 33% do custo geral. Então, os outros 33% estão na mão de obra, como eu falei, estão na matéria-prima, mas o custo de transporte, de logística, é 33%. Desses 33% do custo logístico, 66%, ou seja, gira em torno de 60%, 66%, é de transporte, isto é, frete. O valor que você paga pelo serviço de transporte. Percebeu como realmente tem um impacto muito grande? Vocês vão, haja vista que vocês, quando vão comprar alguma coisa pela internet, lá tem, olha, retira, ou, normalmente, você... acabei ontem mesmo, comprei um remédio, e eu tinha a possibilidade de retirar. Eu falei, eu vou retirar. É perto. Né? Mas poderia ser que não pudesse retirar, então eu teria que pagar o valor do frete. E dependendo de onde vem, realmente o frete fica doído, né? Então, para ver o que influencia o frete, eu tenho essa relação, assim, um pouco grande de coisas que influenciam o frete.
Então, por exemplo, olha só, vou dar um caso. O custo operacional. O custo operacional, ele fala todos os custos fixos e variáveis. Eu vou passar rapidamente aí, né? O custo de pedágio e taxa, o prazo de entrega, né? Tipo de veículo e carga. Se eu for entregar numa Kombi é uma coisa, se eu for entregar numa carreta é outra, né? Então, é realmente complicado. E para realmente aumentar e melhorar a produtividade do transporte, eu falei do rodoviário, pessoal, porque o rodoviário é o único transporte que é porta a porta, por isso que eu não consigo realmente fazer, se eu for calcular o custo de um transporte ferroviário, é outra demanda, porque o trem não passa na porta da minha casa, né? Eu tenho que, às vezes, buscá-lo em algum lugar, ou vou retirar no aeroporto uma carga. Então, por isso que o rodoviário é mais fácil de calcular, porque ele é o único porta a porta. Mas isso envolve o quê? Tempo, velocidade, horas por equipe e assim por diante. Então, esse custo de transporte rodoviário, ele é composto por custos fixos e variáveis. O custo fixo é aquele que envolve equipamento, caminhão desvaloriza, eu posso investir também, o custo de capital investido, comprei um caminhão e não poupei o dinheiro, a mão de obra, o custo administrativo, imposto, seguros, né? Isso aí vai tudo com custo fixo, quer dizer, independente de quanto eu vou entregar, eu vou ter que pagar do mesmo jeito. Esse é o pior que tem. E o custo variável é aquele que realmente eu vou pagar em função do que eu entregar. Se eu for entregar muito, eu vou gastar mais combustível, vou gastar mais pneu, eu vou gastar mais lubrificante, vou gastar manutenção, pedágio, e assim por diante. Claro que eu vou, para equacionar e calcular tudo o custo final, eu vou ter que incluir esses custos. Então, eu posso ter um frete peso, eu vou incluir custo fixo, variável, despesa e etc. Ou um frete valor, que é só despesa com seguro e carga, né, taxas, etc. E a margem de lucro. Isso, e mais imposto somado dá o custo de transporte. Pena que nós não teríamos tempo para detalhar isso. E só para detalhar isso, eu precisaria de 3 horas, no mínimo, para detalhar cada parte desse custo de transporte. Mas, se eu rodar muito, pago, né? Vou pagar. Claro que eu tenho que rodar de um jeito que eu não vou ter tanto custo. Mas lá na frente eu vou falar como que a engenharia pode ajudar. E fora isso, tem o custo da rota, que eu tenho que carregar, descarregar e viajar. Quando eu vou entregar, por exemplo, um produto num supermercado, que não tem um programa de recebimento legal, e fica e deixa meu caminhão lá fora esperando quase um dia, eu estou pagando por esse caminhão parado lá um dia, né? E não ganhei nada. Eu estou deixando de usar aquele caminhão para outra coisa, né? Então, é muito complicado esse custo de carregamento e descarregamento. O custo de viagem vai depender muito do tempo que eu vou rodar, porque dependendo do tempo que eu vou rodar, eu vou pagar proporcionalmente pelo motorista. E a distância que eu vou rodar, eu vou pagar por todos aqueles custos que você viu de combustível, pneu e etc. tal, né? Então, equalizar isso não é fácil. Dentro daquilo ainda, sem deixar cair a bola do nível de serviço. Que o cliente quer receber. Agora, como? Para ele não interessa. Agora, para mim ou para nós, equalizando os custos, né? E agora vem, poxa vida, mas quais são as estratégias que eu teria que usar para reduzir esse custo logístico, hein? Eu citei algumas, pessoal, tem milhares, mas vou citar algumas que mais eu uso. Investir em recursos avançados, TI. Tomar cuidado com as embalagens apropriadas, eu vou explicar daqui a pouco por quê. Ter rotas inteligentes, né? Quando vocês pegam um Uber, por exemplo, naquele programa do Uber, na inteligência artificial do Uber, isso já está estabelecido. Se ele vai trabalhar com uma rota mais rápida ou com uma rota menos demorada. E às vezes uma rota curta não significa que ela seja mais rápida. Então ele faz, a inteligência artificial faz o próprio algoritmo faz esse cálculo.
uma central de inteligência de operações, que pensa na operação como um todo, né? E a terceirização da frota, que às vezes você tem que pôr na balança. É mais fácil eu ter uma frota própria ou terceirizá-la e ficar só na administração, né? Então, como a engenharia poderia colaborar? E já colabora, pessoal, já colabora há um bom tempo, né? Ela colabora de que maneira? Tecnologia. A tecnologia, principalmente hoje, o pessoal fala assim, se eu vou usar a tecnologia, eu vou substituir a mão de obra. Não necessariamente. Não necessariamente. Porque hoje a tecnologia está muito aplicado a o quê? Otimizar processo e otimizar com base nisso o quê? Tempo. Tempo. Imagine você, uma loja nessa pandemia, eu precisei entrar no seu aplicativo e pedir alguma coisa importante, por exemplo, entregar máscaras. Eu preciso comprar máscara pela internet, um produto de extrema necessidade, né? E tem que entregar rápido, máscara não se brinca, né? Então, eu tenho que fazer o quê? Eu vi o melhor preço, porque é muito mais, eu queria ver também, não somente o preço, mas também o prazo de entrega. O cliente, consumidor final, ele quer ver tempo. Para outro, quer ver preço. Então, e para atender os dois, né? É onde as empresas que realmente, grandes CDs, eu não quero falar de dar nomes a alguns, mas se escapar, desculpa, mas os grandes CDs de distribuição, principalmente que são os aplicativos, eles têm CDs em lugares estratégicos. E esses, vocês podem visitar todos os armazéns dele. Eles têm tecnologia aplicada. Eles têm um WMS, que eu vou falar daqui a pouco, eles têm os leitores de código de barra, eles têm radiofrequência, eles têm automação nas estruturas de armazenagem. Vamos ver o que é isso? Esse, por exemplo, aí já está mostrando, não vou nem... um CD, um sorter realmente das Press, uma das maiores transportadoras ou operadoras logísticas do Brasil, que pensa no sentido de como eu vou atender o meu cliente, né? É através de um WMS, um Warehouse Software Management System, um sistema de gerenciamento de armazéns. Então, aonde ele vai ver a parte da alimentação dos pulmões, do sorteamento, que vai realmente separar o material, e aquele que vai distribuir. Então, esse WMS é um software que vai controlar toda a parte de recebimento, estocagem, ou armazenagem, a operação, a separação da carga do pedido do cliente e distribuir para o cliente. Ele só faz quase tudo, né? E quando a demanda é muito grande, não adianta você ir no Excel, não adianta. Não vai ser possível. E tem outro detalhe, esse WMS tem que ser adaptado ao seu processo. Então, a Braspress, ela é uma empresa logística, ela já trabalha só com produto de cliente, que estoca, armazena lá dentro do próprio CD deles. E quando é uma empresa que é indústria e tem um estoque enorme, como algumas perfumarias ou empresas de cosméticos, elas produzem na unidade e elas mesmas distribuem, né? E é aí que entra algumas ferramentas importantes. O RFID, o RFID, que é o quê? Basicamente, uma antena de radiofrequência, um coletor de radiofrequência, porque ele vai funcionar em função desse chip, desse tag, né, que é realmente, que vai ter ali a memória do produto, né, através desse tag, que pode ser colocado em qualquer embalagem, na embalagem externa e nas embalagens internas. Haja vista hoje que tem muitas empresas que, quando recebem esse produto, essa caixa, não precisa abrir a caixa e contar quantos produtos tem lá dentro. Para facilitar e ser rápida a conferência, quando você passa pelo leitor, que pode ser essa antena
captada, ela já vai automaticamente reconhecer os tags, os chips que estão dentro dessa caixa e falar, ó, tem 10 pacotes aí dentro. Nem precisa abrir a caixa. E já vai aonde? Já vai direcionar o ponto de estocagem. Ganhou tempo? Ganhou. Diminuiu o custo? Diminuiu. Né? Ou também eu posso trabalhar com leitores. Leitores de placa, que eu passo o produto, ou leitores que realmente eu faço um escaneamento. Às vezes, tem muitas empresas, precisam de lojas de roupa, eles não fazem, não vou contar quantas roupas tem, eles fazem isso aqui, um trabalho de escanear uma prateleira e automaticamente ter o inventário, ou a contabilização. Tem um preço esse tag? Tem. Pode deixar o custo mais alto? Pode, mas se paga. Se paga. Então, por exemplo, o RFID, se eu pegar um Smart Store, assim, realmente uma loja inteligente, ela vai, desde o fornecedor, que vai controlar a entrega, ele já vai fazer a conferência, tá vendo? E vai passar realmente, codificar essas roupas que estão entrando, as que estão em processo, né? A que está sendo vendida, a que está sendo faturada e a que está saindo da loja. Então, teoricamente, o inventário de entrada e saída, você vai estar sempre com controle de estoque atualizado, porque ele está fazendo o controle de entrada, processo e saída. Né? O RFID também é utilizado em grandes aeroportos. Imagine todas aquelas nossas malas que chegam no aeroporto. Imagine uma mala sua num voo normal, né, caseiro, se for um voo internacional. Quem controla tudo isso é a RFID. Né? Em empresas, por exemplo, são fotos reais de uma empresa na qual eu já trabalhei, fazendo consultoria. Hoje, o caminhão chega com os produtos, já chega direto nessa esteira. Né? Então, está saindo diretamente da carreta. Né? Pelo RFID, já é feito toda a contagem que está dentro das caixas, né? E segue já para as esteiras para ir para as estruturas de estoque, automaticamente, né? Que aí vão totalmente ser paletizadas e empilhadas num transportador, né? Um transelevador que também está em contato com aquele software de comando, o WMS, né? Que também vai tirar do estoque e vai abastecer para estes colaboradores fazerem a separação, né? Isso aí, no caso, no Pick and Light, né? Para esse, realmente, é um Pick and Flow, estocagem que ele vai separando os produtos dos clientes. Isso, às vezes, é feito também automaticamente. Um pick, na verdade, é separação. E aí é um grande custo, pessoal. A separação, a demora da separação. Imagine quantos produtos tem nesse estoque. Muito mais do que 20 mil itens. E eu quero um batom vermelho com aroma tal. Como que, se eu fosse pegar manualmente e entrar nesse estoque e pegar um batom? Não. Eu aciono, por exemplo, a codificação daquele produto, e esse transelevador vai buscar automaticamente lá. Isso é engenharia pura, de software e interligado com a parte mecânica e mecatrônica. Tá? Esse projeto aqui envolve, por exemplo, uma codificação automática, quer dizer, o pedido entrou na linha, automaticamente eles já vão caindo diretamente na esteira. Esse produto, participei desse projeto. Esse projeto é muito interessante, envolve RFID, que vai identificar o pedido, que está o código do produto que está no pedido, com a medida que ele vai passando na esteira, fala, ó, tem esse produto aqui, ó. Esse produto pula. Ninguém empurrou ele caiu automaticamente. Tá? Quando eu falo, por exemplo, de melhores rotas, eu tenho que usar ferramentas como roteirizadores. Eu já fiz rota na mão, é a coisa mais linda desse mundo, né? Que nós não tínhamos nós tínhamos páginas guia para saber, ou a experiência de... Agora, imagine você, qual o melhor caminho para eu levar um produto de A até B?
Ou eu vou encher meu caminhão, vou sair para entregar para todo mundo. Qual o melhor caminho? Ah, mas espera aí, eu vou colocar o pedido ali, ele faz o endereço e pega e faz o caminho. Não. Às vezes, aquele cliente que está no caminho quer receber só 10 horas. Aquele cliente está no calçadão. Aquele cliente quer receber por último. E, na verdade, ele deveria ser o primeiro. Né? Foi a mesma coisa que aconteceu outro dia com uma empresa que eu estava esperando comprar, comprei pisos, e eu estava esperando ser o primeiro. E, na verdade, eu fui o último. Por quê? Erro de carregamento no caminhão. E a roteirização entrou nesse erro. Mas isso aí ajuda violentamente a minimizar o quê? O custo de transporte, o custo de rota. Engenheiros de software desenvolvem isso daí. Hoje tem vários roteirizadores muito bons. Só que esses roteirizadores não é só adiante fazer a entrega como você manda. Você tem que dar o quê? Na verdade, você tem que dar algumas restrições do calçadão, do cliente que não quer receber, naquele horário, né? E assim por diante. Outra coisa é embalagem. Eu vi lá, Ricardo Embalagem. Você é de embalagem, Ricardo? Isso mesmo, eu faço embalagens plásticas, faço filme plástico. Stretch? Eu faço saco de lixo, na verdade. Ah, tá legal. Mas também revendo stretch também. Mas eu estou bem interessada na sua palestra, está falando bastante comigo. A embalagem, pessoal, é um dos maiores custos dentro do processo de logística. Você fala, vá, conta a piada do pescador. Não, não é piada, não. Porque, na verdade, vamos pegar o exemplo de a minha engenharia de desenvolvimento da minha fábrica, ela pensou no cliente. Claro, ela tem que pensar no cliente. O cliente fala, olha, eu quero uma caixa cor-de-rosa para esse produto, eu quero uma caixinha grande para o outro produto, eu quero uma caixinha azul para um outro produto. Beleza, a engenharia de desenvolvimento junto com o marketing vai atender ao cliente. Agora, vai atender a operação? Será que vai atender a operação? Na hora, por exemplo, de eu comprar com um fornecedor, será que o fornecedor de caixa cor-de-rosa vai me cobrar o mesmo valor de uma caixa normal? Ou, pegando o exemplo do Ricardo, o saco com uma espessura, né? O meu cliente quer uma espessura bem grossa, aquele saco bem grosso, né? De 100 litros, né? Ele quer aquilo. Mas será que esse é o melhor custo para que eu produza um saco desse? E ele não vai pagar o valor que eu vou passar para ele? Ele quer o valor, que eu repasse o valor do saco com uma espessura bem pequena, né? Com um filme bem pequeno, mas querendo um saco grosso. Opa, peraí, não vai dar. Então, precisa ter um meio termo entre a engenharia e a operação. Por quê? Olha só, eu tenho várias situações, principalmente a questão da unitização. Se o cliente fala assim, eu quero receber 50 sacos por pacote, né? E quero receber em forma de rolo. Mas vai ficar difícil eu até mesmo estocar um rolo. Ele tem que ser em forma de placas. Entendeu? Então, você tem que fazer o quê? Pensar na operação e pensar no cliente. Como eu vou estocar isso? Será que eu vou conseguir ter uma estocagem uniforme? E, principalmente, como eu vou transportar isso? Porque se eu não combinar com o cliente, falar, cliente, você vai receber o seu produto tudo paletizado, em caixas grandes, desse jeito para facilitar o seu recebimento, para facilitar a minha expedição. Se você conseguir ajeitar isso, essa negociação, todo mundo vai sair ganhando, principalmente em tempo. Esse Sider, esse caminhão realmente com abertura lateral, foi um dos primeiros do Brasil a ser utilizados aqui no Brasil. Por quê? Eu queria ganhar tempo. O meu cliente também queria ganhar tempo. Então, perfeito. Vamos trabalhar com situações em comum e com situações retornáveis. Mandava uma caixa, ele me devolvia a própria caixa.
Mas isso precisa ter o quê? Parceria. Senão não dá. Mas a parceria principal é dentro do meu própria empresa, a engenharia de desenvolvimento. Né? E, por final, pessoal, um dos que hoje não dá para conviver sem é um bom software realmente de controle, né? Um software corporativo, que envolve toda a empresa, o ERP, Enterprise Resource Planning, e, na verdade, ele vai pegar o quê? Desde um pedido até o controle de entrega, né? Então, na verdade, as compras, a manufatura, a finança, totalmente integrada, no sentido de saber aonde, para realmente vistoriar onde está o custo da maior operação. E daí, eles vão emitir o quê? De acordo com os resultados, esses dashboards realmente mostrando a operação versus o custo. Então, daqui a pouco você olha assim e fala, não, essa operação é furada, olha o custo que dá. Vamos voltar para uma outra operação. Então, esse sistema realmente de controle corporativo é importante, porque às vezes eu posso estar economizando num lado e gastando no outro. Então, hoje ele é extremamente importante para controle de custos de uma maneira geral. Como ele está integrado, vai desde o controle de uma venda mal feita até a entrega dessa venda. Se a venda foi mal feita, significa que tem clientes que quer pagar uma margem, dar uma margem de lucro muito pequena. Muito pequena. Quando dá uma margem de lucro muito pequena, você tem que fazer o quê? Aquilo que nós explicamos lá no começo, naquelas 3 letrinhas, preço de venda igual a custo mais lucro. Você tem que ter o custo mínimo possível para poder ter o quê? Uma lucratividade aceitável. Ok? Então, pessoal, é aqui que eu encerro a minha colocação dessa relação engenharia e custos logísticos, tá? E aproveito para deixar aberto para o Ricardo se teve alguma pergunta dos nossos participantes aí. Que legal. Galera, excelente palestra aí do Cláudio. Parabéns, viu, querido? Gostei mesmo, né? Sua fala também é bem didática também. Eu tenho uma dúvida aqui, vou aproveitar e dar um tempinho aqui para o pessoal ir colocando perguntas aqui. Vamos lá. Cláudio, pode falar. Beleza. A gente sabe calcular agora o preço do nosso custo de armazenagem e custo de transporte, né? Como embutir isso no nosso valor do pacote final, por exemplo? Bom, normalmente, o custo de transporte, eles têm um custeio um pouco diferente. O custo de armazenagem é feito o custeio, às vezes, por metro quadrado. Tá? Custo por metro quadrado ocupado. E o custo de transporte é feito um valor por quilômetro rodado. Então, sai valores por unitários. Se eu for entregar tantos produtos, aquele custeio vai ser sobre uma unidade. Se eu for também eu posso fazer também o custeio de armazenagem por unidade, mas por metro quadrado de ocupação. Então, os custeios, eles são separados, porque as unidades são diferentes, né? Mas o custeio final eu posso transformar numa única medida, moeda. Então, se eu sei, por exemplo, que eu vou utilizar 10 metros quadrados de uma determinada área e cada metro quadrado custa X, eu já sei quanto que vai custar aquele valor. Esses produtos que ocupam 10 metros quadrados vão ser quantas unidades para serem transportadas. E aí eu já sei fazer pegando o fator por produto ou por quilo carregado, transportado, eu também posso somar o armazém com o produto. Mas eles têm que ser convertidos na mesma unidade e na mesma quantidade. Quer dizer, eu não posso falar assim, eu vou armazenar 10 metros quadrados, mas, na verdade, eu vou transportar 70. Aí fica meio esquisito, né? Eu preciso ter realmente uma unidade igual para poder ter a soma do custo. Mas eles têm que ter um fator de conversão para virar dinheiro. Isso não tem a menor dúvida. E custo é gasto.
Perfeito. Não, bacana. Mas o custo de transporte, só completando, o Ricardo, o custo de transporte, você tem uma ideia, daria um exercício muito feito à ponta do lápis, uma média de umas 3, 4 páginas de uma planilha que eu criei para chegar numa conclusão quanto seria o custo de transporte. Para chegar em um número. Tá? É muita informação, porque quanto mais detalhe de informação você tiver, né? Até certo será a conta, né? Porque aí vai envolver tudo, até o custo do chassi do caminhão. Um custo de um pneu hoje de caminhão está na faixa de R$ 2.200, né? Como que eu vou realmente cuidar disso? Eu tenho, por exemplo, custo de recapagem, que eu não vou comprar um pneu novo. Então, ao invés de pagar 2.200, eu vou pagar 1,5, né? Mas é um custo. Então, dentro das companhias de ônibus, por exemplo, eu tive aluno que é supervisor da Spetrans, eles têm um controle, um departamento só que controla pneu, que só controla combustível, né? Porque isso vai diretamente no custo. É por isso que você vê aí, depois, aquelas forçadas de barra que a prefeitura tem que subsidiar, isto é, ela tem que pagar os caras não aumentarem o custo. Então, ela absorve o custo do cara, porque se aumentou o combustível, como que ela vai... Ou vai ter que aumentar através da tarifa. Né? E a tarifa, politicamente, não é legal. É mais barata, né? Exatamente. Excelente. Cláudio, sem perguntas aqui, querido. Excelente apresentação. Gostaria de agradecer, né, a todos e vou passar um videozinho agora. Pode dar o ESC aí, ou pode que já vai sair. Boa. Antes de mais nada, Ricardo, eu gostaria muito de agradecer à SEAG por mais essa oportunidade de compartilhamento e agradecer a todos aos participantes que realmente despenderam o seu tempo para investir em conhecimento, isso é muito bom, né? E deixar aqui em aberto outras oportunidades que virão. Estou à disposição total. Com certeza, mas antes de acabar, pessoal, ainda temos alguns lembretes e algumas informações importantes. Vou pedir para o Ari já colocar o videozinho do CREA, que ele vai passar um monte de informação legal, um monte de informação bacana, para a gente se conectar. A gente não faz isso na logística, a gente não conecta ponto A do ponto B, mas se a gente não tiver conectado também conosco, né, não tiver conectado também com a SEAG e com o CREA, nada disso vai mudar. Então, passa lá o vídeo, assiste aí. Desde que o mundo é mundo, a gente adora inventar. E por dentro de cada invenção da humanidade, existe muito conhecimento e tecnologia. Dos edifícios icônicos ao avião passando lá no céu. Das previsões do tempo ao telhado que protege da chuva. Dos alicerces de qualquer construção ao impacto ambiental que ela causa no solo. Na cadeira que você está sentado, na seleção do grão de café que você bebe e no chip do seu celular. E é esse o trabalho do CREA São Paulo. Garantir que, por dentro de todo o projeto, exista um profissional capacitado e habilitado, seja das engenharias, agronomia ou geociências. Por isso, antes de contratar qualquer serviço, exija sempre a carteira profissional. CREA São Paulo. Por dentro de tudo que você imaginar. Acesse creasp.org.br e saiba mais. Olá, meu nome é Vinícius Marquesi, presidente do CREA São Paulo. Estou aqui para apresentar o CREA Capacita, um programa, uma plataforma que tem como objetivo promover a capacitação profissional, por meio de cursos de pequena e média duração até pós-graduação e cursos mais complexos, por meio de parcerias com entidades de classe e instituições de ensino. Tudo isso dentro das demandas e das sugestões que vocês nos trouxerem. Então você, que é profissional, estudante e colaborador do CREA, espero que goste dessa entrega e conte com o CREA São Paulo. Quase toda entrevista que você já fez ou vai fazer, sempre vem aquela pergunta:
Como você se vê daqui a 5 anos? Pode parecer difícil responder essa questão, mas existem formas de preparar o caminho para o futuro que você quer construir. O CREA Jovem é uma iniciativa do CREA São Paulo para ajudar você, universitário e jovem profissional, a se preparar para ser um profissional do futuro. Estamos vivendo a era digital, onde a informação, a conexão e o uso de dados influenciam todas as áreas. Onde habilidades transversais, as chamadas soft skills, são tão importantes quanto a habilidade técnica. O mercado exige profissionais que tenham a mente sempre aberta para o novo, que tenham curiosidade de aprender, encontrar novas respostas e inovar sempre. Que enxergam mais possibilidades e tenham um pensamento expansivo, buscando uma visão holística e integrada com a sociedade. Mas é também um mercado que busca profissionais com empatia, capazes de ver diferentes perspectivas e trazer soluções humanizadas. Profissionais que entendam que a inclusão e a diversidade são enriquecedoras para projetos e equipes. E que tenham a coragem necessária para a constante experimentação, pois ela tem um impacto exponencial na inovação e no aprendizado. O CREA São Paulo Jovem apoia essa formação voltada para o profissional do futuro. Em parceria com entidades e renomadas instituições, o CREA Capacita oferece diversas opções, desde palestras, workshops, cursos de curta duração após graduação, gratuitos ou a preços acessíveis. Além de programas de estímulo à inovação como o CREA Lab, que conecta pessoas, organizações e startups. Então, quando perguntarem aonde você se vê daqui a 5 ou 10 anos, lembre-se, com o CREA Jovem pode estar muito mais além, criando as tendências do futuro da sua área. Saiba mais sobre o CREA Jovem nas nossas redes sociais e no nosso site www.creasp.org.br/CREA Jovem. Mantenha uma relação rápida e segura com o CREA São Paulo. Não deixe de atualizar seu cadastro. É muito fácil. Ao acessar sua conta no app ou no sistema CREANet, você receberá uma mensagem para atualizar o seu cadastro. Clique em OK. Verifique se o seu nome, número de celular e endereço estão corretos. A atualização cadastral faz parte do Programa de Conformidade do CREA São Paulo, à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. As suas informações estão seguras com a gente. Logo após, escolha a melhor maneira de receber as comunicações do CREA São Paulo. Você pode autorizar o envio por e-mail ou celular e se manter atualizado sobre todas as novidades do seu conselho. Assinale a opção que preferir em cada item e pronto! Ah, não esqueça de salvar! Você também pode alterar os dados a qualquer momento, clicando em Atualização Cadastral. Não deixe de atualizar seu cadastro e receba todas as informações do CREA São Paulo de forma rápida e segura. O relatório de desigualdade econômica e de gênero do Fórum Econômico Social mostra que levaremos mais de 135 anos para o mundo chegar à paridade de gênero. Você quer esperar todo esse tempo? Nós também não. Por isso, o CREA São Paulo integrou a iniciativa Programa Mulher do Confea, que pretende promover o empoderamento e o aumento da participação das mulheres profissionais das engenharias, agronomia e geociências dentro do sistema, nas entidades e em suas profissões. Para desenvolver ações com esses objetivos no estado de São Paulo, foi criado em 2021 o Comitê Gestor do Programa Mulher, que trabalha com 5 metas principais: aproximar as jovens profissionais do conselho e das entidades de classe, trazer novas profissionais para dentro do conselho e das entidades de classe, aumentar a representatividade de mulheres conselheiras e inspetoras, aumentar o número de mulheres nos cargos de liderança do CREA São Paulo e das entidades de classe e contribuir para a equidade salarial. Tudo isso seguindo diretrizes internacionais, pois o CREA São Paulo é signatário da Agenda 2030 da ONU e seus Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. O Comitê Gestor do Programa Mulher do CREA São Paulo tem o objetivo número 5 como grande guia: alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas. Vamos com a gente? CREA São Paulo, construindo o futuro para todos. Há 88 anos,
o Estado de São Paulo dava boas-vindas ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia. Uma das maiores e mais representativas entidades de classe do país, o CREA São Paulo acompanha e colabora com o crescimento do maior estado brasileiro, hoje com 46 milhões de habitantes. São engenheiros, agrônomos, geocientistas e tecnólogos que trabalham para garantir as transformações urbanas necessárias para que São Paulo continue sendo um lugar de acolhimento e de oportunidades. Mas a história do CREA São Paulo vai muito além de prédios, estradas, fábricas e lavouras. É sobre gente. Trabalhamos para oferecer mais segurança, mais conforto, mais trabalho e para valorizar os nossos profissionais. O CREA, para mim, é bem dizer a minha vida. Eu comecei a trabalhar no CREA com 14 anos de idade. Não foi o primeiro emprego, porque a minha família é bastante humilde. Desde criança eu tinha essa curiosidade, né? Queria desmontar, tirar a pilha, entender o que tinha por trás ali daquele circuito, por que o LED acendia. E aí, conforme o tempo foi passando, eu descobri que eu poderia estudar isso e exercer essa profissão. O CREA é o meu conselho, então é a minha casa. Eu sempre trabalhei na profissão e a gente sempre tem que provar que a gente é capaz. Então chegar aqui, para mim, é mais um desafio e mais uma prova de que a mulher é capaz. Né? Não a Lígia, mas a mulher, todas as mulheres são capazes. A palavra CREA hoje, para mim, ela remete à palavra proteção. Então, eu hoje tenho essa visão de que o CREA ele é necessário não só para a função legal, que é regular o exercício profissional das atividades ligadas à engenharia, agronomia, geociências, mas também hoje eu vejo como uma proteção para a sociedade. Eu ganhei um certificado de honra ao mérito, emitido pelo CREA São Paulo, e é o prêmio por eu ter me destacado como aluno que ficou em primeiro lugar da turma. E foi uma alegria ímpar, assim. Ao longo de 5 anos a gente se esforça muito, né? Para não desistir, para perseverar, embora haja dificuldades, né? Uma das dificuldades era justamente chegar na faculdade. Eu sou aluno bolsista também, então foi um grande desafio, mas que trouxe uma grande vitória aí. Eu acredito que eu encerrei com chaves de ouro. Foi uma grata surpresa no dia da cerimônia de colação do degrau, eu recebi de um representante do CREA o certificado de honra ao mérito. Eu fui admitido como auxiliar de serviço e com 6 meses eu passei para auxiliar de escritório. E passou mais algum tempinho assim, curto também, por volta de menos de um ano, aí, eu não sei precisar exatamente, passaram para escriturário. E eu comecei a gostar demais do CREA, e gosto do CREA até hoje, pelo amor de Deus, eu adoro essa palavra CREA, sabe? Olhar, né, para aquela carteirinha do CREA e saber que um dia eu ia ter essa carteirinha na minha carteira, para mim era um sonho. Eu nunca tinha me atido que quando eu ia numa festa, num show, precisava ali da engenharia em vários pontos e precisava que o CREA fiscalizasse as atividades de engenharia. Eu nunca olhei um desfile de carnaval da mesma maneira que eu olhei depois que eu entrei no CREA, que eu vi que precisaria, num desfile de carnaval, a presença de um profissional habilitado naqueles carros alegóricos que são verdadeiras obras de engenharia. São 350 mil profissionais e 95 mil empresas registradas no Conselho. Então, quando eu me vi presidente do CREA, né, é uma passagem que a gente tem por aqui, mas é uma responsabilidade muito grande e, para mim, como engenheira que sempre quis ser engenheira, é uma sensação de gratidão muito grande. O meu maior legado como engenheiro, eu pretendo que seja otimizações da sociedade em todos os âmbitos que eu possa atuar, desde cidades inteligentes, digitalizações, pessoas que não têm ainda energia elétrica no Brasil que possam ter energia elétrica, pessoas que não têm acesso à internet que possam ter, para que a gente possa ter uma sociedade mais igualitária. O legado que ele deixa para essa nova turma que vem, para esses novos profissionais que hoje estão nos bancos da universidade, é que ele pode contar com o CREA São Paulo para outras funções além dessas legalmente estabelecidas. Foi uma grande honra não só ter recebido o prêmio, mas finalmente ter concluído a graduação e eu não quero parar por aqui. Eu acho que o maior conselho que eu daria para alguém é não pare. Então o CREA para mim, o que significa o CREA para mim? Significa
minha vida. CREA São Paulo, 88 anos, ajudando pessoas a construir histórias. Quer saber mais? Quer saber mais do cotidiano da SEAG? Quer saber mais quem são os próximos palestrantes? Está tudo aí no Instagram, SEAG, @hub, tem todas as informações lá. Próximas palestras para sequência do ciclo 29, às 18h30, aí, com o engenheiro Renato de Brito. E depois, no dia 6 também de dezembro, uma outra palestra excelente, como essa aqui, do Cláudio. Eu gostaria de parabenizar o Cláudio novamente. Cláudio, foi excelente. Agradeço por ter passado um pouco mais do seu trabalho, um pouco mais do seu estudo, que você teve muitos anos aí, né, para passar isso, um pouco de informação, você teve que ter muito tempo de vida para assimilar isso em 1 hora aí de palestra. Então, queria agradecer e parabenizar novamente aí. Cláudio, tem alguma frase para finalizar? Eu sempre tenho uma frase, Ricardo, que até hoje mesmo, fazendo uma cerimônia de colação de grau, né, para um grupo na universidade, e é uma frase que sempre entoou a minha, né, é uma bandeira. Ela é simples, né? Mais ou menos assim: comece fazendo o que é necessário. Tão logo você estará fazendo o possível. E quanto menos imaginar, você estará fazendo o impossível. Essa é uma frase que eu deixo para todos, porque nada é impossível, desde que se deseje, né? E agradeço mais uma vez à SEAG, agradeço aos colegas que estão me parabenizando, você também, Ricardo, pela condução do evento, e à disposição quando precisar. Forte abraço a todos. Pessoal, aqui eu me despeço, Ricardo Gatão e o Cláudio, hoje, fazendo aí a noite de vocês um pouco melhor, um pouco mais de conhecimento aí para vocês, e não fiquem longe, o ciclo ainda continua, né? E vejo vocês nas próximas palestras. Até mais, pessoal. Valeu!